Bem, meus amados irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Estou aqui observando essa plaquinha, ajuda muito na visão. Ajuda muito na visão da corrente, né? Se a gente distrair um pouco, a gente tropeça nessa corrente aqui e vai parar no chão. Bom, hoje o meu caminhando e andando, o meu caminhando e falando é na cidade de Vevey. É uma das muitas belas cidades suíças. Bom, dizem que a beleza tem um preço a pagar, né? Eu acho que sim. É primavera. E pro lado de lá é o fim do mundo. Mas bom, embora eu não estou muito animado, hoje eu não estou tão animado a falar, caminhar falando. Talvez eu só caminho um pouco e não falo nada. Talvez. Estou um pouco cansado. Saí de um compromisso agora há pouco que me deixou cansado. Sei lá, ser cansado ou ser desanimado. Então nós estamos aqui na pequena e bela cidade de Vevey. Estava agora há pouco, veio no meu coração, estava meditando um pouco sobre a cegueira espiritual, né, que uma cegueira que tem atingido a maioria de nós crentes em Cristo Jesus. Né? Quem já foi cego e teve os olhos abertos, curado pelo poder de Deus, né, compreende o que é cegueira. Antes eu era cego, né, e agora vejo, disse um certo homem curado pelo poder de Deus. E a cegueira espiritual, da cegueira espiritual só podemos obter a cura, ser curado pelo poder de Deus. Do contrário, é impossível. Impossível, impossível, impossível. Então, da cegueira espiritual, só podemos ser curados pelo poder de Deus. E é uma expressão que chama muita atenção, e devemos meditar nela para ter compreensão. Uma expressão que diz o seguinte, que o pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. E se a gente for esmiuçar essa expressão para a gente compreender melhor, para compreender ela, primeiro nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele abriu os olhos dos cegos e ainda Ele abre. Ele é o mesmo. Esse Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o Nazareno, o Galileu, o Jesus que veio em carne, Ele padeceu, morreu e pelo poder de Deus ressuscitou de entre os mortos. E após a sua ressurreição, após ressuscitado pelo poder de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso o fez Cristo e Senhor. Bendito e louvado seja Deus para todos sempre. E esse Jesus, que é o Cristo de Deus, Ele permanece. A Ele foi lhe dado todo o poder. Ele é poderoso para curar. Ele é o Deus do impossível. Ele é Senhor e Deus. O Deus do impossível. Ele ainda cura. Ele ainda cura. Cura tanto fisicamente como espiritualmente. Nos faz lembrar do conselho do apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16. Diz o seguinte: confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros, vírgula, e orareis uns pelos outros para que sarareis. Para aqueles que compreendem as Escrituras, compreende que esse sarareis, orareis uns pelos outros para que sarareis, esse sarar não é físico, é espiritual. E temos as doenças físicas como sombra das doenças espirituais. Assim como aos cegos físicos, que dá até pavor, não dos cegos, mas da gente se torna cego fisicamente. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Já me aconteceu de sofrer o sentimento, passar por circunstância que eu parei para pensar, imaginar, se eu ficasse cego, perder a visão, não enxergar nada. Até fechei meus olhos assim e fiquei tentando andar dentro de casa, de olhos fechados, para ver o quanto que é terrível. Acho que muita gente já fez isso.
Então o que acontece? Né? Dá pavor de imaginar perdendo a visão, ficando cego fisicamente, né? E as doenças físicas, né? Tem coisa que tem que evitar dizer, porque tem gente que escandaliza com tudo, né? Por não ter compreensão, por não compreender o poder de Deus, né? Nos faz lembrar do que o Senhor Deus disse a Moisés, né? Ele disse a Moisés que foi ele quem fez o mudo, o surdo, né? E é ele também, podemos crer, que fez o cego. Se a cegueira existe, é porque o Senhor Deus permitiu a sua existência. E tudo aquilo que o Senhor Deus permitiu a sua existência tem os seus propósitos. Esse é o maior garfo. Não vou entrar em detalhes, fazer publicidade. Então, tudo aquilo que o Senhor Deus permitiu e permite, seja bem ou mal, tem propósitos. Há sim propósitos, né? Então, e não é diferente a cegueira física, né? Imagina a pessoa ficar cego na fase adulta, aos 30 anos, aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 60, aos 50, né? Dá até pavor de imaginar, né? Quão horrível é. Deve ser, né? Então, voltando ao assunto. Então, a expressão que o pior cego é aquele que não quer enxergar. É sim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Por que razão? Primeiro, o Senhor Deus, Ele tem prazer e quer que todos sejam curados, todos os crentes sejam curados pelo seu eterno poder, sejam curados da cegueira espiritual, né? E outra coisa, depois também, baseado na vida física de um cego, né, nós podemos compreender, entender que a vida de um cego é rodeada de perigos, de pequenos e grandes perigos, né? E hoje nós temos o poder de Deus à nossa disposição, né? Hoje o Senhor Deus está com seus ouvidos inclinados, pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está com o seu braço forte, estendido, pronto para salvar, né? E com suas mãos abertas e estendidas, prontas para abençoar, né? Agora o Senhor Deus, Ele tão somente quer ou exige de nós pecadores, crentes e não crentes, é que nós busquemos a Ele, que nós pedimos a Ele, que Ele tem prazer em nos atender, né? Então, no caso da cegueira espiritual, não é diferente. O Senhor quer, o Senhor deseja curar, que todos os cegos, crentes cegos espirituais, venham a ser curados pelo seu eterno poder, né? Então, os perigos também são necessários, né? Os tropeções, as quedas, são sinais de aviso para nós, né? São sinais. E muitas das vezes nós ignoramos os sinais, né? Ainda que nos causa dores, né? São necessários, pois há uma queda, a queda que fere, né? E a queda que leva à morte, que pode levar à morte, né? Há o abismo raso, que podemos, com ajuda ou sem ajuda de outro, nós podemos sair desse buraco, fisicamente, humanamente falando, né? Mas já a cegueira espiritual, ela pode levar à morte, a pior das mortes, que é a morte eterna, e pode também levar ao pior e mais terrível de todos os abismos, que é o abismo eterno, a condenação eterna. Então, não é difícil compreender, julgo eu, que a pior de todas as cegueiras é a cegueira espiritual, né? É melhor entrar na vida eterna sem os olhos ou aleijado, do que tendo todo o corpo perfeito e ser lançado na condenação eterna, né? Isso o Senhor Jesus disse, isso. E é verdade, sem sombra de dúvidas é verdade, né? Que é melhor entrar na vida eterna aleijado, né? Do que tendo corpo perfeito e ser lançado o corpo e a alma na condenação eterna. E é triste, irmãos, eu creio que até é ofensivo a Deus, chega a ser ofensivo a Deus, o crente cego que não se interessa pela cura para a sua cegueira. E se nós julgássemos a nós mesmos, se nós avaliássemos a nós mesmos, examinássemos a nós mesmos, nós íamos saber ou adquirir a compreensão de que se somos cegos ou se não somos cegos espirituais. Não é difícil, irmãos, de saber se é cego ou se não é cego espiritualmente. Então é tão fácil um que é cego fisicamente saber que ele é cego, que ele não enxerga, né? Assim como é fácil saber, o cego saber que ele é cego, assim também, né, é o cego espiritual, né? O problema é a dureza de coração, né, que impede
No entanto, que nós devemos exortar, aconselhar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça, que o nosso coração não venha a ser endurecido pelo engano do pecado. Então, se o coração for endurecido, vier a ser endurecido pelo engano do pecado, aí a coisa complica. Aí é necessário esse coração endurecido ser quebrado pelo poder de Deus, por meio da circunstância, né? Para que o tal possa compreender e enxergar que ele é cego, que ele necessita da cura. Oi, irmãos, qual é o crente que, se enxergar que ele é cego espiritual, qual é o crente que, enxergando, entendendo, quer dizer, compreendendo que ele é cego espiritual, pelo seu entendimento, ele entender que ele é cego espiritual, qual é esse crente que não vai buscar de Deus a cura? Eu creio que é impossível, a não ser o cego que não compreende que é cego. É duas cegueiras, cegueira de entendimento e cegueira de olhos espirituais. Mas, bom, lá na uma das 7 cartas enviadas aos anjos das 7 igrejas da Ásia, né, houve ali um anjo ou um pastor da igreja que ele não só estava morto, mas ele também era pobre, cego, nu e desgraçado. E era pastor. É um dos pastores de uma das 7 igrejas. Mas uma das coisas que destaca ali, dita pelo Senhor Jesus, aquele que sonda e conhece todas as coisas, é que aquele anjo, que aquele pastor, era cego, né? E o Senhor, misericordioso e bondoso, exortou a ele a adquirir do Senhor. Uma das coisas que o Senhor exortou a ele a adquirir do Senhor é colírio, para que o mesmo unja os seus olhos e veja, faça enxergar. Ele estava cego espiritualmente. Não só cego, estava morto, era pobre, estava nu, tinha aparência, fama de que vivia, de que estava vivo espiritualmente, mas estava morto, né? Então, uma das coisas, um dos conselhos, é que ele era cego, né? E a cura para a sua cegueira só vem do colírio da parte de Deus. Não sabemos se esse anjo, se esse pastor atentou para os conselhos do Senhor Deus. Até então nós não sabemos qual foi o fim das 7 igrejas na Ásia, né? Não sabemos. Então, aquele cego ali, né, que é muitos de nós, ele necessitava de adquirir da parte do Senhor Deus o colírio de Deus para ungir os seus olhos para que veja, né? Então, se o Senhor Jesus disse dessa maneira, é porque estava ao alcance dele. Que o Senhor não ia dar um conselho que não seja do alcance do pecador, né? Então, significa que está ao nosso alcance o adquirir de Deus o colírio, o seu colírio, para que venhamos ungir os nossos olhos e, consequentemente, para que venhamos a enxergar, né? Nesses últimos tempos, para que eu tivesse compreensão, né? Não quer dizer que, não estou aqui querendo dizer que eu enxergo ou que eu não seja cego. Não, talvez eu seja um cego, né? Talvez eu seja cego espiritual, né? Não sei, não vou aqui dizer se eu julgo ser cego ou não, mas talvez eu seja, né? Então, nesses últimos tempos, né, o Senhor permitiu passar por situações, experiência, que me chamou a minha atenção para essa questão da cegueira espiritual, crentes cegos, né? E o que eu pude compreender, ver, entender, é que há muitos crentes cegos espiritualmente, mas eles não desejam ser curados, não desejam. São cegos espirituais, estão correndo sérios perigos, e o pior dos perigos é de cair na condenação eterna, de ser jogados na condenação eterna, terminar no abismo eterno, né? Então, o que acontece? E mesmo assim, né, há muitos de nós crentes cegos que não têm interesse nenhum pelo colírio de Deus, o colírio que restaura a visão do cego. Triste. E uma das maiores dores é a dor proveniente do desprezo, né? Que até então eu sou um daqueles que também crê que o maior pecado é o pecado de desprezar a Cristo Jesus. Uma vez não buscando, nós estamos desprezando, estamos rejeitando, né? E o Senhor Jesus, né, ele foi desprezado, indigno, e o mais indigno entre os homens. E ainda hoje, irmãos, não só é possível, mas como tem muitos de nós crentes em Cristo Jesus, nós que fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, muitos de nós hoje estamos desprezando a Cristo, rejeitando a Cristo. Estamos cometendo o mesmo pecado que Israel cometeu, o de desprezar a Cristo, a Jesus, né? Então, e uma das
do desprezar a Cristo é o de não desejar e de não buscar a cura espiritual, para a cegueira espiritual. E quando assim nós fazemos, não buscando, não se interessando e não buscando pela cura espiritual, da cegueira espiritual, né, assim também estamos desprezando a Cristo, o poder de Deus. Imagine, irmãos. Imagine, a todo tempo o Senhor Deus, Ele quer curar, Ele quer nos curar. Ele deseja ardentemente que os cegos venham enxergar, antes que não seja tarde demais. Então, voltando ao assunto inicial, Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, vírgula, e orareis uns pelos outros para que sarareis. Então, amados irmãos, antes de orar um pelos outros, nós temos que fazer muita atenção com o que as Escrituras dizem. É necessário compreender as Escrituras e o poder de Deus. Sim, devemos orar um pelos outros, mas nós devemos lembrar todo instante que o reino de Deus é um reino ordeiro, não é um reino bagunçado. Não é. Então o reino de Deus, ele é ordeiro, tem ordem, tem regras. Então, o que acontece? É necessário que nós venhamos obter compreensão a respeito da oração intercessória. Sim, é mandamento, é agradável a Deus que nós oremos uns pelos outros. E está lá o para que sarareis. Mas aprendemos com o apóstolo Tiago, um detalhe do orar, é o para quê. E o detalhe da oração intercessória, de interceder, orareis uns pelos outros, é a confissão de pecado. Isso exige humildade da nossa parte. E isso a gente não quer, irmãos. É uma das coisas que a gente não quer de nós mesmos. Já o apóstolo São João disse que os homens não vêm para a luz. Eles não desejam vir para a luz de Deus. Não há, irmão, não há ninguém natural, homem natural, que deseja vir para Deus de si próprio. Não deseja. Naturalmente não há quem deseje a Deus. É necessário que o Senhor Deus nos arrebate, nos arrebata das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está ali, João revela o porquê que o homem natural não deseja vir para a luz de Deus. É porque ele não quer, não deseja que suas obras, as suas más obras, se manifestem. E por causa disso, irmãos, é notável, muito claro, é claro. Há muitos e muitos crentes malandros, crentes espertos, crentes bodes, crentes que sobem nas mais altas montanhas, nas mais altas rochas, sentem prazer de escalar e subir lá em cima, nas montanhas, cabras monteias, aquela tendência para dar cabeçada na verdade, de rejeitar a verdade, são das características de crente bode. Come o que a ovelha come, vive no meio das ovelhas, mas é bode. É bode, dá para distinguir, humanamente falando, nós somos capazes sim de distinguir, de diferenciar a ovelha do bode. E assim também espiritualmente, irmãos. Espiritualmente, pode ter cara de crente piedoso, mas o que vai dizer se a sua índole, se o seu interior é luz, se Deus habita no interior, vai ser as suas obras, os seus frutos. Ainda que a cabra ela produz leite, que dá para fazer um bom queijo, ela é cabra, ela não é ovelha. Não é. Então há muitos crentes bodes, irmãos, crentes espertos. Por vezes nós falamos crentes víboras, Depois tem os crentes porcos, espíritos de porcos. Depois tem os crentes lobos, Os crentes lobos, eles são mais difíceis de identificá-los. São muito mais difíceis e são muito mais perigosos. Por que razão? Porque as vestes deles são idênticas. O estereótipo deles é de uma autêntica ovelha. E somente pelos seus frutos, pelas suas obras, pelos seus atos e palavras, é que nós podemos identificá-los como lobos cruéis. Mas já os crentes com espírito de bode, irmão, crentes bode, que é o espírito, O crente bode, irmão, ele é esperto. Eu não sei se os irmãos conhecem de perto a natureza do bode. O bode ele tem uma esperteza, uma habilidade muito mais do que a da ovelha, de uma ovelha. O bode dá cabeçada, ele pula, tem uma habilidade de dar uns pulos, igual pulo de gato. São características que a ovelha não alcança. A ovelha até pula, até dá uma gingadinha, mas é muito leve. Não é nada diante da habilidade do bode.
Então o que acontece? E nós há no nosso meio muitos crentes com espírito do bode, crente esperto, malandro, que engana, né? São legais, são bacanas, são prestativos, né? Mas são bodes, espiritualmente são bodes, né? Então, engana, pode nos enganar, pode enganar o pastor, mas pode enganar só até um certo ponto. Mas não tem como, irmãos, não prestar uma certa admiração, não ter uma certa admiração pela habilidade dos bodes. Eles são habilidosos, têm uma habilidade um tanto incrível. Então o que acontece? Quando nós deparamos com certos crentes, e aí nós entendemos, assim como nós identificamos cego fisicamente, irmãos, né? É fácil demais identificar um cego, né? Pode até a pessoa fingir de cego. Para fingir de cego ele tem que usar uma bengala e um óculos escuro. Mas se você prestar bem atenção no fingimento dele, você vai acabar descobrindo que ele está fingindo, que ele está enganando. Tem que ter cuidado com a emoção. Isso é no contexto físico, né? No contexto humano. Se alguém fingir de cego, né? Mas dá para perceber. Por isso nós temos que ficar atento aos movimentos, né? Mas agora, assim como é fácil, é claro, de perceber quando uma pessoa é cega fisicamente, também espiritualmente, irmãos, é notável. É notável. Entendeu? Só que há muitos de nós, por causa da timidez, que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? A timidez, ela bloqueia o crente. Ela neutraliza o crente, né? Que no popular nós chamamos de vergonha, né? Então, há um espírito maligno, né? Que é a timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. A timidez, irmãos, um dos objetivos desse espírito é impedir o crente de confessar o seu pecado. Aonde que se nós não vigiar, nós vamos enterrar a nossa transgressão ao invés de confessar. E adianta a gente dar uma de bode agora, porque não funciona. E todos nós sabemos que é muito mais fácil encobrir uma transgressão, acobertar um pecado, do que confessá-lo. Confessar pecado não é nada fácil. Exige humildade da nossa parte. E se nós não tivermos humildade, então nós vamos ser possuídos pelo espírito da timidez, e aí nós vamos acabar enterrando o pecado. E quando nós enterramos um pecado, irmãos, nós vamos ver a sensação que vai produzir, né? E aí a gente enterra um, enterra dois, enterra três, dependendo do pecado, irmão. No primeiro que enterra, depende do tipo de pecado, no primeiro que enterrar, já era. Já o crente não confessa mais. Ele é dominado pela tendência de ocultar, de esconder, de enterrar o seu pecado, os seus pecados. Como diz as Escrituras, aquele que encobre a sua transgressão, o tal nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, alcançará misericórdia. Então o que acontece? O espírito da timidez, se ele nos pega, ele vai nos impulsionar a varrer para debaixo do tapete os nossos pecados, né? E muitos de nós estamos cada vez mais sendo dominados pelo espírito da timidez, né? Tornaram-se tímidos, e por ser tímido, os tais não herdarão o reino dos céus, né? Então o que acontece? Já contraria o conselho de Tiago: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. Ah, irmãos, isso aí não, né? Está na nossa índole o não querer, o não desejar ir para Deus, chegar para perto de Deus. Por que razão? Porque se chegarmos mais para Deus, que é luz, as nossas obras, as obras das trevas em nós, elas vão manifestar.